gente vai começar, tá? Vamos fazer a prece inicial. Vamos lá. Senhor Deus, Jesus, o nosso mestre querido, aos bondosos amigos espirituais que nos protegem e guiam, aproveitamos esse momento em que estamos todos reunidos em Teu nome, vibrando paz e amor, para rogarmos por todos nós, por aqueles que não puderem estar aqui essa noite, que estão nos seus lares, que enfrentam os problemas mais diversos, que possam ser atendidos de igual maneira. Rogamos pela nossa pátria, Brasil, pelo nosso planeta como um todo, em todos os pontos onde a dor, a treva e a dúvida estiver imperando. Que a nossa prece, Senhor, possa auxiliar esses irmãos para que possam se reerguer nas lutas do dia a dia. Gratidão por tudo que temos recebido, e que essa paz e que esse amor que por hora sentimos, possamos nós mantê-los em nossos corações. Muito obrigada. Gente, boa noite a todos. Oi, Aninha, boa noite, não tinha te Boa visto. noite, Célia. Não, tô aqui toda segunda, viu? Tá bom. Vamos lá, gente. Vamos começar, então. O capítulo nosso dessa noite é o capítulo de número 5, em que a gente vai estar ainda inserido naquela reunião, na reunião dos trabalhadores de uma casa espírita. E a gente viu que a maioria dos trabalhadores daquela casa estavam sofrendo o processo do vampirismo, mas que não era só o vampirismo das suas formas de pensamento, que por eles terem uma vida ainda desregrado, cada um no seu desregramento, um na área do sexo, outra área na gula, outro, enfim, cada um com seus desregramentos, mas também nós vamos ter oportunidade de ver com mais profundidade essa noite a influenciação que eles sofrem de entidades ao saírem da casa espírita, porque enquanto a gente está na casa espírita, a gente é bem resguardado, mas quando a gente sai da casa, aí a gente fica à mercê, em geral, da nossa própria sintonia, da nossa própria manutenção vibratória. E aí a gente vai ter oportunidade de ver como é que é o panorama deles pós-reunião. Mas eu trouxe essa pergunta do Livro dos Espíritos, que é a 459, onde Kardec pergunta assim: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Resposta dos espíritos: muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Eu trouxe essa pergunta para a gente poder compreender que todos nós estamos suscetíveis de influenciação espiritual. Não é o vizinho que está suscetível, não é só aquele que está chegando na casa espírita, que está pedindo auxílio, que está suscetível, mas todos nós, por estarmos na categoria de espíritos imperfeitos, e nós ainda não somos senhores de nós mesmos, não nos conhecemos o suficiente para fazermos a reforma interior que nós precisamos tanto para nos moralizar da melhor maneira possível. Por essa razão, por todas essas características, nós sofremos ainda influência dos espíritos, muito mais, como a resposta ali, muito mais do que imaginamos, a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Onde muitas vezes a gente acha que somos nós que estamos totalmente senhores das nossas atitudes, das nossas opiniões, dos nossos comportamentos, muitas vezes a gente está sendo influenciado pelos espíritos. E como eu disse para vocês, só um jeito da gente sair dessa influência negativa é o autoconhecimento. E a gente está sempre se olhando, se auscultando, se avaliando. E aí sim a gente vai chegar a um ponto que a gente vai evoluir, a gente vai deixar de ser espírito, vai sair dessa categoria de espíritos imperfeitos, e aí
essa influência ela vai cada vez sendo menor, menor, até ela se dissipar completamente. Mas enquanto a gente estiver nessa categoria que a gente está, a gente corre risco de sofrer influência, como também, dependendo da nossa índole, se não for uma boa índole, a gente vai poder influenciar mal as pessoas também. Por isso que em todos os tempos, de todas as maneiras, Kardec sempre pede para a gente ter uma fé raciocinada, para a gente fazer o nosso autoconhecimento, para a gente avaliar tudo que nos chega em forma de mensagens espíritas ou de textos outros, dos mais variados possíveis, que às vezes há textos que parecem tão bonitos, mas que no fundo, às vezes são uma exaltação ao materialismo de uma forma velada, de uma forma sutil. Por isso que a doutrina dos espíritos, ela não nos proíbe nada, mas ela nos pede avaliação e lucidez. Dito isso, a gente vai mergulhar um pouquinho. Pode falar. Pode falar, Patrícia. Enir, é uma pergunta, mas essa influência não é sempre por sintonia? Sim, essa influência é sempre por sintonia. Por isso que quando a gente largar dessa condição viciosa, que é a categoria de espíritos imperfeitos, a gente não sintoniza mais com espíritos inferiores. Aí a gente se liberta de uma influência negativa. A gente vai se libertar. Mas é isso mesmo. Foi? Foi. Obrigada. Nada? A gente vai ver mais um pouquinho à frente, no texto já da obra do André Luiz, e aí ele fala assim: compreendi, uma vez mais, a sublimidade da oração e do serviço da espiritualidade superior na intimidade das criaturas. E é verdade, quando a gente está sempre em estado de oração, ou procurando pelo menos uma ou algumas vezes ao dia se utilizar da oração quando necessário, ou quando mesmo não necessário, pelo menos uma vez ao dia, ou quando a gente está a serviço da espiritualidade. O que é serviço da espiritualidade? Não é só estar dentro da casa espírita. Serviço da espiritualidade é a gente estar sempre antenado para qualquer necessidade que aparecer no nosso caminho. Se a gente tiver condições, a gente prestar um auxílio a uma pessoa. Então, é no dia a dia, em qualquer lugar, é na rua, é no lugar onde você está, na sua família, é no encontro com seus amigos, é em qualquer lugar. Isso é estar de serviço ou a serviço da espiritualidade. Mas quando a gente está nessa condição, a serviço da espiritualidade superior, na intimidade das criaturas, né? Quando a gente está ali trabalhando esse melhor lado da gente, a gente vai estar mais bem protegido e vai estar envolto também por uma psicosfera que vai promover como se fosse um escudo para a gente, protetor dessas influenciações. E aí André Luiz continua assim: a prece, a meditação elevada, o pensamento edificante, refundem a atmosfera purificando-a. Então, toda vez que a gente está nessas condições aqui, a gente vai purificando a nossa própria psicosfera e limpando essa nossa psicosfera, a gente fica menos suscetível das influenciações dos espíritos inferiores. Mas ali André Luiz estava falando que, como eles todos estavam dentro da casa espírita, onde tinha uma condição de psicosfera muito boa, que a espiritualidade preparou já desde cedo, eles estavam mais resguardados. Por isso que os obsessores estavam todos aguardando eles na rua, para quando eles saíssem, ia tirar colo, né? Eles não entravam dentro da casa espírita. Só que essa proteção, a gente deveria fazer isso no nosso dia a dia, e não ficar esperando que a casa espírita promova essa psicosfera. Por isso que André Luiz diz: a prece, a meditação, o pensamento edificante, o estar sempre em prontidão, em serviço, para que a espiritualidade superior nos usem como instrumento, isso vai fornecer para nós um escudo protetor desta influenciação negativa dos espíritos obsessores. Então, assim,
a gente não deve ficar esperando só a casa espírita dar isso para a gente tem que construir isso na nossa vida do dia a dia. Na casa espírita, a gente experimenta e fala, ai, como é bom, quando eu estou aqui, está tudo bem, eu me sinto tão leve. Essa leveza a gente tem que trazer para o nosso dia a dia, na nossa vida comum do dia a dia. Como fazer isso? Então, a André Luiz está dando ali a dica para a gente, né? Como a gente está falando de psicosfera, a gente sabe que o nosso pensamento ele vai plasmar tudo que a gente sente, tudo que a gente pensa, até a nível inconsciente. Então, eu trouxe essa colocação sobre o fluido cósmico universal, que está lá na Gênesis de Allan Kardec, capítulo 14, item 17, onde nos é informado que o fluido cósmico universal, que é aquele que nós estamos mergulhados, ele, na sua qualidade, ele em si, por si só, ele tem uma característica de ser neutro. O fluido cósmico universal, ele é neutro, ou seja, ele não é nem positivo nem é negativo, ele é neutro. Quem é que dá propriedades positivas ou negativas, no sentido moralizador da questão, ao fluido cósmico universal? Somos nós com os nossos pensamentos, conscientes ou inconscientes. Então, como a gente está mergulhado no fluido cósmico universal, a gente está constantemente pensando, a gente constantemente está manipulando esse fluido vital que está o fluido cósmico universal, desculpa, como a gente está mergulhado nele, né, no fluido cósmico universal, como a gente está pensando constantemente a gente está manipulando esse fluido cósmico universal e dando características, propriedades para ele que ele, na sua pureza, ele não possui, porque na sua pureza ele é neutro. Então, somos nós que o tempo todo estamos formatando, construindo, tecendo a nossa psicosfera. Que se está uma psicosfera negativa, é porque os nossos pensamentos não estão bons. Pode ter certeza disso, alguma coisa está errada. Então, isso é para chamar a atenção que a gente é sempre responsável pelo bem que está inserido na nossa vida, mas também pelo mal que está inserido na nossa vida. A responsabilidade é sempre nossa de primeira mão, primeira vez. Então, é isso que a gente precisa estar atento. A psicosfera ela é formada por nós. Nós estamos mergulhados no fluido cósmico universal e nós damos características a esse fluido. Então, é para a gente começar a pensar que a gente tem que melhorar a qualidade das nossas emoções, porque são as nossas emoções que vão principalmente plasmarem, vai fazer uma psicosfera, vai plasmar os nossos pensamentos, vai construir uma psicosfera ao nosso redor. Então, o que aconteceu com aqueles médiuns que estavam saindo da casa espírita? Todos eles estavam saindo de lá melhor. Estava todo mundo mais positivo, todo mundo mais tranquilo, mais centrado. Por quê? Porque a espiritualidade tinha trabalhado, tinha dado passe, tinha cuidado deles. Mas todo esse cuidado que eles receberam, para que se mantivesse presente na vida deles, era necessário que eles mantivessem uma boa sintonia, ou melhorassem assim, a sua sintonia moral, a sua sintonia promovida pelos seus sentimentos. Mas o que a gente vai ver essa noite? Que não é bem assim que acontece. E aí o Alexandre começou a explicar sobre a força do pensamento. Como a gente já deu a base ali, que a gente mostrou que o pensamento e a vontade é o que manipula o fluido cósmico universal, já que a gente está mergulhado nesse fluido cósmico universal, Alexandre vai começar a explicar sobre a força do pensamento, porque é o nosso pensamento que vai ser a força, vai ser o instrumento que vai manipular esse fluido ao redor e vai dar propriedades para eles, qualidades positivas ou negativas. Então, ele fala assim, o pensamento elevado santifica a atmosfera em torno e possui propriedades elétricas que o homem comum está longe de imaginar. Então, pegando um gancho para fazer uma nova colocação,
dar mais ênfase a tudo que o Alexandre está falando, eu vou me utilizar de um livrinho que eu gosto muito, um livro do Emmanuel, chamado Pensamento e Vida. É um livro fininho, mas assim, cujo conteúdo é profundo, muito profundo mesmo. E lá, Emmanuel, logo nos primeiros capítulos, 1, 2, ele vai falar sobre o pensamento. Então, ele vai falar assim: a vontade é a gerência esclarecida e vigilante governando todos os setores da casa mental. Então, a nossa mente, quem dirige ela, quem governa ela, é a vontade. Então, imagina se a gente está com a nossa vontade fraca, enfraquecida, sem a fé, sem o combustível da fé. A gente vai estar com a nossa casa mental toda desorganizada, toda suscetível. E por que eu estou falando sobre isso? Porque a base da mediunidade e a base das obsessões não é a mente? A gente já sabe que é. Então, se a minha vontade não está fortalecida pela minha fé, pela minha perseverança, por todos os ensinamentos que eu recebi de nosso Senhor Jesus Cristo, que fortalece a minha fé, que me ajuda a ter perseverança e, por conseguinte, fortalece a minha vontade, como vai se encontrar a minha casa mental? Totalmente aberta para que qualquer influência negativa possa assaltá-la a qualquer hora, a qualquer momento. Então, Emmanuel, nesse livro, fazendo uma complementação às explicações de Alexandre, Emmanuel, nesse livro, ele fala: a vontade é a gerência esclarecida e vigilante governando todos os setores da ação mental. A mente humana é espelho vivo da consciência lúcida. Então, a nossa mente, ela é um espelho da nossa consciência. Então, imagina, se a minha mente está desorganizada, a minha consciência também não está desperta, porque ela é um reflexo, ela é um espelho da minha consciência. Então, quando a gente vê que a gente está com a mente vagando, deixando que todas as informações que vêm de fora me influenciem, mude o meu humor, ou me faça ter mudanças bruscas de opiniões das coisas, porque, na verdade, quando a gente muda com facilidade de opinião, ou quando a gente oscila, é porque a gente não se conhece o suficiente, a gente não entende o suficiente daquilo que a gente fala, então a gente oscila. Então, quando a minha casa mental está desorganizada, ela está refletindo também que a minha consciência não está lúcida. Que eu estou sobre a regência de uma consciência de sono, uma consciência que ainda não despertou completamente para os valores que a traça e ferrugem não corrompem. E aí, finalmente, o Emmanuel fala: o pensamento, segundo ele dá como definição nesse livro, é uma força eletromagnética. E aí eu dividi ali, só para a gente entender, porque eletromagnetismo hoje é estudado como uma coisa só. Mas eu separei porque até muitos anos atrás, eletricidade e magnetismo eram coisas separadas e estudadas separadas. Então, só para a gente didaticamente entender, quando eu penso em eletricidade, eu penso em movimento. Por exemplo, a gente tem luz aí na nossa casa porque tem uma corrente elétrica, os elétrons estão passando. Então, existe movimento da matéria. E quando eu penso em magnetismo, eu penso em energia estática, energia agregadora, porque o magnetismo é uma energia de atração, que atrai, que mantém, né, que puxa as coisas para si. Então, imagina, o meu pensamento é uma força muito grande. Ele tem dinamismo e tem esse magnetismo, que é uma força de atração muito grande. Então, quando a gente está pensando, é o nosso pensamento que está ali, dando características ao fluido cósmico universal ao meu redor. E com isso, ele está formando a minha psicosfera.
que pode ser uma psicosfera positiva ou pode ser uma psicosfera negativa. E aí talvez alguns perguntem, o que eu faço naqueles dias que eu não estou bem? Recorro à oração pedindo a Deus que me ajude. Mas não deixo para lá, não deixo as coisas para lá como se elas não tivessem importância. Porque às vezes hoje a gente está com um problema desse tamanho. Se a gente deixa para lá, aquilo que a gente deixou para lá se torna um problema deste tamanho. Ok? Então vamos seguir. E aí eles vão falar das entidades que vagavam por ali. Enquanto ponderava o ensinamento ouvido, André Luiz ouvindo do Alexandre, né? Reparei que muitos agrupamentos de entidades infelizes e inquietas se postavam nas cercanias da casa espírita. Faziam-se ouvir através das conversações mais interessantes e pitorescas, todavia desarrazoadas e impróprias nas menores expressões. Então, pelas essas conversas impróprias, a gente já vê a qualidade do espírito, que a gente não avalia o espírito também pela fala dele, pelo interesse que ele tem de certos assuntos e não de outros assuntos. Então, André Luiz já deu uma característica para a gente que essas entidades são pouco evoluídas. E aí continua. Alexandre indicou-me pequeno grupo de desencarnados que me pareceram em desequilíbrio profundo e falou: aqueles amigos constituem a corte quase permanente de nossos companheiros encarnados que voltam agora ao ninho doméstico. Então, aqueles espíritos que estavam lá estavam aguardando o pessoal sair da casa espírita para poder se juntar a eles novamente e continuar influenciando eles do jeito que eles quisessem. Por quê? Será que essa influência era uma coisa passiva? A gente está passivo? Não, foi como a própria Patrícia falou, é uma questão de sintonia. A gente sai da casa espírita, se enche de força, de fé, de coragem. Quando chega na rua, a gente desmorona, começa a alimentar todos os pensamentos antigos de novo, aí a gente fica suscetível das entidades vagabundas que estão andando conosco. Foi para todo? Influenciação, agora sim. Agora, prosseguiu Alexandre, bem-humorado, repare na saída dos nossos colaboradores terrestres, que eram dos médiuns. Observe a maneira pela qual voltam instintivamente aos braços das entidades ignorantes que os exploram. Fiquei atento, dispunham-se todos a deixar o recinto tranquilamente. À porta, junto de nós, começaram as despedidas entre eles. Graças a Deus, exclamou uma senhora de maneiras delicadas. Fizemos nossas preces em paz com imenso proveito. Que bom que ela reconheceu isso, né? Mas aí vamos seguindo. Como me sinto melhor, comentou uma das amigas mais idosas. A sessão foi um alívio. Trazia o espírito sobrecarregado de preocupações, mas agora sinto-me reconfortada, feliz. Acredito que me retirado pesadas nuvens do coração. Ouvindo as orações e partilhando as tentativas de desenvolvimento para o serviço ao próximo, grande é o socorro que recebemos. Ah, como Jesus é generoso. Quer dizer, ela reconhece tudo isso. Reconhece o trabalho, reconhece o que ela recebeu na casa espírita, mas isso está no campo da razão. Ela reconhece. Mas ela tinha que elaborar o quê? As emoções delas que estão subjugadas e que não se modificaram ainda. Quer dizer, reconhece tudo isso, mas vamos ver daqui para frente, ao sair de lá, se eles vão conseguir manter isso tudo dentro deles. Agora, aliando a razão, que é o conhecimento, a prova cabal de que tudo isso é verdade, se eles vão alinhar isso ao coração, à vivência do dia a dia. Conjugar isso com as suas emoções, modificá-las, burilá-las. Vamos ver. Um cavalheiro de porte distinto adiantou-se observando. Olha que interessante. O espiritismo é o nosso conforto, quer dizer, ele reconhece. Os compromissos que temos são muito grandes diante da verdade. E não é sem razão que o Senhor nos colocou nas mãos a lâmpada sublime da fé. Em torno de nossos passos, choram os sofredores, desviam-se os ignorantes no extenso caminho do mal.
dos céus chegam até nós ferramentas de trabalho. É necessário servir intensamente, transformando-nos em colaboradores fiéis da nova revelação. E é verdade. Não basta a gente receber ajuda. A gente tem que pegar aquilo que recebeu e multiplicar dentro da gente, fazer valer, trazer na prática, né? Pegar o conhecimento e aplicar. E aí continua. Reconhecendo os característicos de gratidão e louvor da palestra, expressei sincera admiração, exaltando a fidelidade dos cooperadores da casa. Demonstravam-se fervorosos na fé, confiantes no futuro e interessados na extensão dos benefícios divinos, considerando as dores e necessidades dos semelhantes. Então, até ali, o discurso era fantástico. O discurso era fantástico. Todos eles tinham o mesmo pensamento de gratidão e reconhecimento que a doutrina dos espíritos tinha muito a oferecer para todos nós, principalmente para aqueles que querem se colocar na posição de servidor. Então, olha que interessante, né? Vamos lá. Deixa eu continuar aqui. E aí ele continua. Vamos ver a influenciação, a gente tem que ver de onde que vem esse problema, a raiz do problema. Então, ele coloca assim: não se impressione, diz Alexandre. O problema não é de entusiasmo, e sim de esforço persistente. O que precisa o esforço persistente? Precisa da vontade fortalecida. Lembra que a vontade é aquela que governa a nossa casa mental? Então, precisa que a vontade esteja fortalecida. Não podemos dispensar as soluções vagarosas. Raros amigos conseguem guardar a uniformidade de emoção e idealismo nas edificações espirituais. Então, raros conseguem guardar uniformidade das emoções, mostrando que o que nós precisamos educar? Os nossos sentimentos. Os nossos sentimentos precisam ser educados. Porque em matéria de inteligência, a gente tem bastante, a gente consegue compreender, consegue conceber a doutrina dos espíritos, ela é uma doutrina racional, científica, a gente entende. Mas o problema é a educação dos sentimentos. Então, vou colocar de novo as colocações dele. Raros amigos conseguem guardar uniformidade de emoção e idealismo nas edificações espirituais. Vai para 9 anos, olha só, 9 anos, com algumas interrupções, que me encontro em concurso ativo nesta casa e mensalmente vejo desfilar aqui as promessas novas e os votos de serviço. Ao primeiro embate com as necessidades reais do trabalho, reduzido o número de companheiros permanece fiéis à própria consciência. E é verdade. É só chegar à prova e expiação e chegar ao momento em que nós é que temos que colocar em prática os ensinamentos que já depende só da gente, já não depende mais da casa espírita, porque a casa espírita faz o que pode, leva o nome para desobsessão, faz a desobsessão, encaminha os obsessores, dá passe magnético para a gente se desvencilhar daquela psicosfera que a gente cria, nos oferece a água fluidificada, nos oferece os ensinamentos que vão nos esclarecer e nos consolar, mas basta chegar às provas e expiações, o que acontece com a gente? A gente foge. Por quê? Porque a gente não quer modificar, a gente quer que as pessoas resolvam os nossos problemas. Pode falar, Patrícia. Você foi falando agora, eu fui pensando que a doutrina é como um pai responsável, né? Ele dá todo o material, só que o filho precisa também ter essa vontade de pegar esse conhecimento e colocar em prática, né? Porque o pai ele não vai caminhar com você para o resto da vida. E a doutrina, tudo bem que ela vai continuar, mas ela não vai ser uma bengala, né? Exatamente, a doutrina não é bengala. E o nosso pai é um pai de providência, ele provê, mas ele não supre. O que é prover e não suprir? Eu te dou os meios, mas eu não vou fazer para você. Eu te dou a terra, mas você tem que plantar o arroz, por exemplo. Né? E esse aqui é o problema, a gente quer que a doutrina seja a nossa bengala. Toda vez que a gente estiver capengando, a gente quer alguém para ajudar a gente a andar. Só que a doutrina é uma doutrina libertadora.
ela nos dá o meio, subsídios para a gente, aprendendo e colocando em prática, a gente ser cada vez mais autônomo. Só que a gente vem de religiões do passado que eram viciosas, que nos ensinavam a heterossalvação, ou seja, a minha salvação estava na mão de alguém que ia interceder por mim e realizar esse propósito. A doutrina dos espíritos não, ela é da autossalvação. Ela te dá os subsídios para você entender que só você que pode se salvar, ninguém pode salvar você. E aí continua Alexandre. Nas horas calmas, grandes louvores. Nos momentos difíceis, disfarçadas deserções, a pretexto de incompreensão alheia. Sou forçada a dizer que, na maioria dos casos, nossos irmãos são prestativos e caridosos com o próximo, em se tratando das necessidades materiais, mas quase sempre continuam sendo menos bons para si mesmos por se esquecerem de aplicação da luz evangélica à vida prática. Então, quando a gente não aplica, a gente faz a caridade material, dá as coisas, né? Porque no Evangelho segundo o Espiritismo tem um capítulo, que é o 13, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a direita, que ele vai falar da caridade material e moral. A caridade material, eles dizem que é mais fácil, porque a gente dá alguma coisa. Então, dou um quilo de alimento, dou uma roupa, dou um dinheiro. E eles falam da caridade moral, que é aquela que a gente dá de si, que é a mais difícil de ser feita. Então, se uma pessoa ela não está sendo capaz de se cuidar, de se administrar, de ter autonomia da sua própria vida, de melhorar a sua própria sintonia, ela com certeza não está moralizada o suficiente. Então, ela vai dar o que àquele que está chegando? Se ela não der nada de material, ela não tem nada dela, em verdade, para oferecer. Então, por isso que a caridade moral é uma das mais difíceis de serem praticadas, porque na caridade moral eu tenho que ofertar de mim para o outro. Então, se alguém chega com a fé vacilando, eu tenho que conversar com ele, levar ele através de uma conversa, de uma exemplificação de vida, que há possibilidade dele sair daquilo ali, que aquilo ali é passageiro, não é a vida dele toda. Agora, se eu não estou no meu processo de moralização, o que eu vou ofertar a essa pessoa? Eu não vou. Eu não vou ter. Então, é isso que ele está falando ali. No caso das questões das necessidades materiais, eles procuram atender a todos que chegam ali. Mas com relação a eles mesmos, eles não conseguem sair daquela inércia, daquelas emoções viciosas que estão sempre subjugando eles e deixando eles presos de obsessores. Então, eles ainda não deram um passo maior. Eles estão só na teoria. Vamos continuar buscando a raiz do problema, que é isso que o Alexandre está explicando. Eles ainda se encontram sobre as irradiações do banho de luz que receberam lá na casa espírita, a que se submeteram através do serviço espiritual com a oração. Se conseguissem manter semelhante estado mental, pondo em prática as regras de perfeição que aprendem, comentam e ensinam, fácil lhes seria atingir positivamente o nível superior da vida. Entretanto, André, como nós, que em outros tempos fomos inexperientes e frágeis, eles agora ainda o são também. Então, olha que interessantes as colocações do Alexandre, porque ele nos exorta, ele nos faz lembrar que nós também já tivemos nesse ponto. E que se não fosse a paciência e a misericórdia de alguns, nós não teríamos conseguido o quê? Vencer, superar essa etapa ociosa da nossa existência, em que a gente recebia os ensinamentos, mas não praticava. Ai de nós, se não fosse a ajuda constante e perseverante dos nossos mentores. Então, ele está colocando assim, nós também já fomos assim. Já fomos inexperientes e frágeis. Olha a colocação dele, ele chama de inexperientes e frágeis. Bonito, né? A gente talvez chamasse de indolente. Tudo indolente. Mas eles colocam inexperientes e frágeis. Ou seja, não tem experiência suficiente. A consciência não está suficientemente lúcida e esclarecida para entender objetivos maiores da vida. E aí ele continua, examine os nossos amigos encarnados com bastante atenção. Agora vai vir as questões.
Raiz do problema. Primeiro caso apresentado, que é o rapaz das inquietações do sexo, lembra? Vai haver agora uma série de mecanismos de justificativas que a gente vai ver. E lembre-se sempre, esse mecanismo em que a gente se coloca a justificar o tempo todo as nossas atitudes é chamado na psicologia de racionalização. É um mecanismo de fuga do ego. Enquanto a gente está dentro desse mecanismo, a gente não evolui. Por isso que eu sempre falo para vocês que quem se justifica não se modifica. É preciso assumir a parte que me cabe para que eu possa fazer as devidas transformações no meu mundo interior. Então, vamos ver a questão do rapaz, das suas inquietações sexuais, e vamos ver se ele tem razão, de fato, para justificar as suas inquietações. Nesse momento, as duas outras entidades que ainda se mantinham distanciadas agarraram-se comodamente aos braços do rapaz, que ofereceu aos meus olhos o mesmo fenômeno, né? Aceitou, porque antes eles se aproximaram de uma senhora que estava com ele, que era a mãe dele. Mas agora ele aceita da mesma forma passiva que aceitou aquela senhora, que é a mãe dele. Embaciou-se-lhe a claridade mental, claro, todo aquele fluido, aquele emaranhado de fluidos perniciosos que ele estava envolvido por suas inquietações sexuais, aquelas larvas, toda aquela ambientação fluídica negativa que ele havia se libertado lá dentro, agora voltava de novo a embaçar a mente dele com o quê? Com os vícios que habitam dentro da alma dele. Então, pode falar alguém que levantou a mão, pode falar. Eli, mas se eles saíram de lá com aquela leveza, né, da casa espírita, com a aproximação dessas entidades, por que isso muda? Assim, o que ele tinha que fazer para elas não conseguirem se aproximar dele? Se eles estavam com um pensamento bom quando eles saíram de lá. Por que só me aproximar, aquilo já foi embora? Porque ele ainda, o bem não está totalmente feito, formatado dentro dele. É mais teoria, é mais razão do que emoção. Não há envolvimento entre uma coisa e a outra. O bem ainda não foi totalmente trabalhado dentro dele. Ele ainda não está completamente conscientizado de que ele precisa mudar, se esforçar para vencer os arrastamentos dos vícios que ele possui. Então, como ele ainda estava mais propício a alimentar o lado vicioso dele, do que trabalhar com perseverança e constância os seus vícios, bastou as entidades se aproximar e ele rapidamente esquece todo o benefício que ele recebeu lá dentro e ele se entrega de corpo e alma novamente aos pensamentos viciosos, aos desejos dele em desalinho, que são as inquietações do sexo. Enquanto ele não trabalhar isso, de verdade dentro dele, superar, né, essa força do vício, que é muito maior do que a da virtude, enquanto ele não vencer essa viciação dentro dele, ele vai ser presa fácil de espíritos que necessitam das mesmas vibrações que ele. Foi? Foi. Por isso que imediatamente ele sai de uma polaridade e ele cai na polaridade dele de constância. Pode falar, Maria José. Um exemplo meu, tá? Eu parei de fumar em janeiro de 2020. Então, toda vez que eu ia para a casa espírita, até essa data, lá dentro eu não tinha a menor vontade de fumar. Eu podia ficar 3 horas dentro da casa espírita, que essa vontade não dava. Mas eu botava os pés fora da casa espírita, a primeira coisa que eu fazia era pegar o cigarro e fumar. Quando eu li esse livro aqui, a primeira vez, essa parte aqui do rapaz, não em relação ao sexo, mas em relação às entidades que me se aproximam, eu ficava assim meio chateada, né, com esse negócio de fumar. Aí eu não acendia o cigarro, deixava para acender o cigarro só quando chegasse em casa. Hoje em dia, eu não fumo mais, vai fazer 3 anos em janeiro, né?
Eu saio, para não sair com pensamento ruim, eu saio das casas espíritas cantando música. Eu começo a cantar, sabe? Cantar músicas espíritas mesmo, da Elizabeth Lacerda, daquela menina que eu esqueci o nome, que canta Os Pés do Monte. Aí eu vou cantando, eu saio cantando, que é para não dar essa chance, sabe? Porque a gente, claro, a gente é espírito inferior ainda. Então, qualquer brecha, eu acho que qualquer coisa que a gente faça de pensamento bom auxilia, nos auxilia, né? Exatamente. Ou é uma música, ou é uma prece, até a gente conseguir se desvencilhar completamente do vício, que é uma tarefa difícil. Porque, pensa bem, vamos pensar só nessa vida. Imagina quantos anos você já fumou. Muitos, né? muitos. Pois é. Imagina que isso não pode ser superado de um dia para a noite. A gente tem que entender isso. Então, esse esforço você vai ter que empregar durante muito tempo até você vencer. Uma parte é uma abstinência física e uma parte é a influenciação dos espíritos que ficam ali. Fuma aí, pega sonzinho, sonzinho. É sonzinho. Aí você fica assim, ai meu Deus, sonzinho. Mas se for umzinho, vai vir doisinho, trêsinho, quatrozinho, cinco. Isso realmente existe. Isso realmente existe. É isso aí. Mas até você vencer isso, que um dia vence. Você vai poder olhar para o maço de cigarro e falar assim, eu não quero, espontaneamente, eu não quero, eu não sinto mais nenhuma vontade disso. Mas até isso se tornar, né, automático, até isso ser trabalhado dentro de você, é um outro tanto que você vai ter que caminhar na sua vida para poder vencer. Se desvencilhar dos erros não é pote pirlim-pim-pim. Não é porque eu fui na casa espírita, porque eu recebi um passe, que eu tomei água fluidificada, que eu me desvencilhei do vício. O vício tem que ser trabalhado em mim, o vício é meu. Ninguém pode tirar o meu vício. Um passe não tira vício. Uma água fluidificada não tira vício. Só eu é que posso vencer o meu vício. Se eu vencer o meu vício de verdade, pode passar quantas entidades quiser e me soprar alguma coisa que vai ficar soprando. Porque eu não vou ligar para aquilo ali. Eu não vou sentir falta, eu não vou dar atenção, aquilo não vai me dizer respeito. Mas até a gente superar tem que ser nosso, né, Oeni? Esforço tem que ser nosso. Não é fácil vencer vícios. A casa espírita mostra para a gente que a gente tem uma possibilidade de ter uma vida feliz. A psicosfera que a gente sente ali dentro é uma psicosfera possível de ser vivida no dia a dia. Possível de ser vivida se eu me esforçar para me desvencilhar dessa atração que eu ainda sinto pelo mal. Quando eu não mais sentir atração por nenhum mal, eu me desvencilhei dele. O mal desse rapaz em questão eram as inquietações na área sexual. O dia que ele vencer isso, pode passar quantas entidades estiver na rua, que ele não vai se deixar contaminado. Mas enquanto ainda existir um restinho dentro dele, ele está suscetível. Então a gente tem que entender que passe, casa espírita não tira vício de ninguém. Ela limpa, ela ajuda a gente a enxergar um panorama maior. Para quê? Para a gente se sentir com vontade, com coragem, para trabalhar esse arrastamento que a gente ainda sofre. E ele continua. Aí ele perdeu, né, todo aquele ar luminoso que ele ganhou. Por que aquela luz se apagou? Porque logo, logo ele se voltou para a necessidade do vício de novo. Ele fez a escolha. Ele poderia ter falado, não quero vício. Ele poderia cantar as músicas, como a Zezé fazia, ela canta as músicas quando sai da casa espírita. Para quê? Para ir vencendo o mal, que ela não quer mais fumar nunca mais. E não vai ser fácil, não vai ser tarefa demais. Talvez ainda mais uns 5 anos pela frente, até que vai chegar um dia que ela não vai precisar mais cantar música nenhuma, ela não vai ter vontade nenhuma de fumar, nenhuma. Né? Então, assim, ele deveria se utilizar da prece, de uma fala mais edificante, para quê? Para desanuviar. Eu já não fumo há 3 anos. Pois é, mas você disse que ainda, talvez, às vezes, você ainda possa se sentir atraída, né? Não, eu digo atraída, assim, naquela época. Hoje eu não sinto mais, não. Então, hoje eu convivo com pessoas que fumam e não tenho vontade de fumar, não. Eu já tive possibilidade de fumar e, por graças a Deus, consegui resistir. Mas é como você falou, a custa de muita prece.
E muita força, Isso aí. sabe? Até que chega um dia que se desembaraça. E terapia também que eu fiz. Então, né? Quanta coisa que você está fazendo para poder vencer um vício. Exatamente. Então, vencer vício, gente, não é coisa fácil, não, gente. É coisa muito difícil. Ainda mais um vício de quase 40 anos. Então, Ó, é muito suor, né? é. Muito suor. E aí eu continuo o diálogo para a gente ver no raiz do problema. É verdade, mamãe. Enormes são as nossas imperfeições. Creia que a minha situação é pior. Casei-me há menos de 8 meses e, não obstante o devotamento de minha esposa, tenho o coração, por vezes, repleto de tentações descabidas. Pergunto a mim mesma a razão de tais ideias estranhas e, francamente, não posso responder. A invencível atração para os ambientes malignos confunde meu espírito, que sinto inclinado ao bem e à retidão de proceder. Quer dizer, se ele ainda se sente atraído pelo mal, é porque o mal está dentro dele. Ele tem que assumir isso, não tem jeito. Se ele não assumir, ele não modifica essa condição. Porque ninguém vai se sentir atraído por uma coisa que, em verdade, já se conscientizou e não quer fazer mais. E aí continua as justificativas do nosso querido companheiro lá, de jornada. Quem sabe, mano, diz a irmã, está você sob a influenciação de entidades menos esclarecidas, considerou a jovem com boas maneiras. Sim, suspirou o rapaz. Por isso mesmo, vem tentando o desenvolvimento da mediunidade a fim de localizar a causa de semelhante situação. Ora, gente, então você ainda nem venceu o vício, e você está procurando desenvolver a mediunidade. Mediunidade é servir. Como uma pessoa tão enferma e desequilibrada poderá servir? Isso deveria ser a pergunta. Desenvolvimento mediúnico não tira vício de ninguém, gente. Entenda isso, vícios estão na nossa vida para serem superados. Se nós estamos sendo influenciados por entidades inferiores, é porque o mal está em nossa vida. Nós precisamos trabalhar esse mal. As entidades não colocam nada dentro da gente. Elas só trabalham com o que nós temos. Então, se as entidades elas se aproximam de nós e insuflam pensamentos para a gente fazer isso e aquilo, é porque o mal ainda habita dentro de nós. Tem um pensamento que diz assim, o mal só se insinua onde não viger o bem. Então, o mal só vai se insinuar onde não viger o bem. Onde o bem está feito, o mal não vai penetrar. Pode falar, Lília. Pode falar. A Lília levantou a mão, quer falar ou não? Foi sem querer? Acho que foi sem querer que a Lília levantou a mão, né? Então, vamos lá. E aí eu trouxe esse livro, eu trouxe esse trecho do Livro dos Médiuns, que Kardec... É algo só para a gente fazer um paralelo, tá? Porque o assunto não é exatamente dessa forma que foi tratado ali no Livro dos Médiuns. Mas Kardec pergunta se a espiritualidade. Pode o exercício da mediunidade ter, de si mesmo, inconveniente do ponto de vista higiênico, abstração feita do abuso? Há casos em que é prudente, necessário mesmo, a abstenção, ou pelo menos o exercício moderado, tudo dependendo do estado físico e moral do médium. Aliás, em geral, o médium o sente e, desde que experimente fadiga, deve abster-se. Vamos continuar. Haverá pessoas para quem esse exercício seja mais inconveniente do que para outras? Já eu disse que isso depende do estado físico e moral do médium. Então, veja bem, a quarta pergunta, haverá pessoas com quem esse exercício seja mais inconveniente do que em outras? Você tem que avaliar, se a pessoa está com o estado físico dela debilitado, ela não pode desenvolver mediunidade. Se ela está com o estado moral dela debilitado, ela não pode desenvolver mediunidade. Então, ele continua. Há pessoas relativamente às quais se devem evitar todas as causas de sobreexcitação e o exercício da mediunidade é uma delas. Então, como trabalhar com a mediunidade? Alguém quer servir ao outro, se na verdade ele está precisando ainda ser curado. Então, desenvolvimento mediúnico, gente, não afasta de nós nenhum obsessor. Muito pelo contrário, pode ser até uma porta aberta para vir mais, que a gente abre a sintonia com a espiritualidade e fica mais suscetível. O desenvolvimento mediúnico não afasta a obsessão, não cura a moléstia. O que cura a moléstia
é transformação moral, é autoconhecimento e reforma íntima, e caridade aliada, né? E não desenvolvimento da mediunidade. E aí continua. Reparei que aquela mão protetora, ao tocar os cabelos encaracolados da menina, né? Porque eles vão agora intuir a menina para falar, a irmã dele, que é bem mais nova, né? Então ela fala assim: neste caso, concordo em que o desenvolvimento mediúnico deve ser a última solução, porque antes de enfrentar os inimigos, filhos da ignorância, deveríamos armar o coração com a luz do amor e da sabedoria. Se você descobrisse perseguidores invisíveis em torno de suas atividades, como beneficiá-lo cristãomente sem a necessária proteção espiritual? E é verdade, se ele não tem proteção espiritual suficiente, porque ele está sempre subjugado pelos próprios vícios dele, está mais suscetível aos obsessores do que aos espíritos superiores, como é que ele pretende desenvolver mediunidade? E aí continua. A reação educativa contra o mal é sempre um dever nosso, mas antes de cogitar de um desenvolvimento psíquico, que seria talvez prematuro, deveremos procurar a elevação de nossas ideias e sentimentos. Olha aí, né? Então, é isso que nós temos que fazer. Não poderíamos contar com uma boa mediunidade sem a consolidação dos nossos bons propósitos. E para sermos úteis nos reinos do espírito, cabe-nos aprender, em primeiro lugar, a viver espiritualmente, embora estejamos ainda na carne. Então, a menina dá um show, né? E aí a gente vai ver o que, em contrapartida, olha aí a questão egóica, quando a gente tenta se defender com unhas e dentes, né? É porque nós estamos errados. Porque quando nós estamos certos, a gente segue. Olha aí a justificativa dele. Não tem você bastante idade, minha filha? Exclamou contrafeita a velha genitora. Isso é a mãe defendendo, né? Não pode, pois, opinar nestes assuntos. E se algum dia, falou o rapaz melancólico, experimentar as lutas que já conheço, verá que tenho motivos de queixa contra a sorte e que não me sobram outros recursos senão permanecer nos círculos das indecisões que me assaltam. Quer dizer, então, ele está justificando. Ele não tem jeito, né? O que ele tem, não tem jeito. Então, tem que aceitar, é o que tem. Essa é a justificativa dele. Ele está justificando o erro está justificado. Mas erro não se justifica. Erro não foi feito para ser justificado, foi feito para ser corrigido. Mas ele está fazendo isso. Faço quanto posso por desvencilhar-me das ideias sombrias e vivo a combater inesperadas tentações. No entanto, sinto-me longe da libertação espiritual necessária. Não me falta vontade, mas... Claro que falta, né, gente? Claro que falta vontade fortalecida. O amigo que se uniu à nossa irmã foi seu marido. O amigo que se uniu à nossa irmã, que estão falando agora da senhora, da mãe dele, né? O obsessor que está lá agarrado nela. Eles vão explicar quem é ele. O amigo que se uniu à nossa irmã foi seu marido terrestre, homem que não desenvolveu as possibilidades espirituais e que viveu em tremendo egoísmo doméstico. Quanto aos dois infelizes que se apegam tão fortemente ao rapaz, olha só, são dois companheiros ignorantes e perturbados que ele adquiriu em contato com meretriz. Olha onde ele andava. Ele andava nas zonas de prostituição. E queria justificar que, apesar de casado 8 meses, ele não pode dizer que ele já enjoou da esposa. Né? Ele tinha desequilíbrio sexual mesmo. Ele precisava ir até as zonas de prostituição para saciar os seus desejos que eram incontroláveis. Então, era uma pessoa subjugada pelos seus desejos, pelas suas inquietações sexuais. E ainda estava tentando justificar isso tudo. Ora, gente, então fica justificando, mas dentro da justificação, enquanto ele anda dentro desse mecanismo, ele vai se tornar também uma pessoa suscetível da influenciação de espíritos indignos. Ele vai ter que se conformar com isso, até o dia que ele se cansar de passar por todas essas situações de mal-estar e etc. e tal, e trabalhar a sua força de vontade e sair dessa sintonia. Isso agora está com ele. Solução. E não há recursos para libertá-los, indaguei emocionado. Isso é André Luiz, né? O orientador sorriu paternamente e considerou. Mas quem deverá romper as algemas, senão eles mesmos? Quer dizer, ajuda ele recebe, mas a solução é de dentro. A ajuda vem de fora, mas a solução vem de dentro. E aí o Alexandre continua.
Mas não poderíamos provocar a retirada dos vampiros inconscientes? Perguntou André Luiz, né? E aí o Alexandre, os interessados, explicou Alexandre a sorrir, forçariam, por sua vez, a volta deles. Ou seja, eles seriam retirados e daqui a pouco o rapaz novamente atrairia eles, novamente porque voltaria para o meretrício de qualquer maneira. Por quê? Porque o vício está dentro dele. As entidades só potencializam o que ele tem. As entidades não põem vício dentro dele. As entidades apenas potencializam o que já existe de ruim dentro deles. Então, o rapaz voltaria para o meretrício e o que aconteceria? As entidades voltariam a se juntar a ele novamente para se satisfazer. E continua Alexandre, já se fez a tentativa que você lembrou, no propósito de beneficiá-los. De modo indireto, mas a nossa irmã se declarou, isso é contra a mãe dele, né? Se declarou demasiadamente saudosa do companheiro. Quer dizer, o companheiro foi afastado para ser ajudado. O que ela começou a reclamar? Estou com tanta saudade do meu marido que morreu. Começou a atrair ele pelo pensamento. Lembra? O pensamento é uma força eletromagnética, tem um forte poder de atração. Começou a puxar o marido para ela de novo, né? Saudosa do companheiro, e nosso amigo afirmou intimamente sentir-se menos homem, levando humildade à conta de covardia e tomando desapego aos impulsos inferiores por tédio destruidor. Então, o que adiantou? Afastou os amigos lá também, os inimigos lá, os obsessores ligados a eles, as inquietações sexuais, mas o que aconteceu? Ele logo não conseguiu se afastar do meretrício, porque ele começou a se sentir menos homem, começou a achar isso, aquilo outro, e logo, o que fez? Ele voltou à atividade do meretrício dele de novo e chamou os companheiros. Então, não foi falta de auxílio espiritual. O que faltou ali? Força de vontade dos que sofriam um processo obsessivo. Quem sabe poderíamos conduzir essas entidades ao seu devido fortalecimento. Não será razoável doutriná-las, incentivando aos equilíbrios e ao respeito próprio? Semelhante recurso, falou Alexandre, não foi esquecido. Essas providências vêm sendo efetuadas com a perseverança e método precisos. Todavia, tratando-se de um caso em que os encarnados se converteram em poderosos ímãs de atração, a medida exige tempo e tolerância fraternal. Nesse momento, Alexandre colocou novamente a destra sobre a fronte da jovem, que lhe traduziu o pensamento em tom respeitoso, e termina. Concordo que o Espiritismo é nosso manancial de consolo, mas não posso esquecer que temos na doutrina a bendita escola de preparação. Se permanecermos arraigados às exigências do conforto, talvez venhamos a olvidar as obrigações do trabalho. Creio que os instrutores da verdade espiritual desejam, antes de tudo, a nossa renovação íntima para a vida superior. Se apenas buscarmos consolações sem adquirir fortaleza, não passaremos de crianças espirituais. Se procurarmos a companhia de orientadores benevolentes, tão só para o gozo de vantagens pessoais, onde estará o aprendizado? Acaso não permanecemos aqui na Terra em lição? Teríamos recebido o corpo ao renascer apenas para repousar? É incrível que os nossos amigos das esferas superiores nos venham suprir a possibilidade de caminhar por nós mesmos, usando os próprios pés. Naturalmente, não nos querem os benfeitores do além para eternos necessitados na casa de Deus, e sim para companheiros dos gloriosos serviços do bem, tão generosos, fortes, sábios e felizes quanto eles já o são. Então, foi um ensinamento, né? Só para terminar, porque a gente já acabou a aula, essa moça, ela estava sendo influenciada através do fenômeno da intuição, né? É também um tipo de mediunidade, e eles estavam utilizando ela através do fenômeno intuitivo, tá, gente? Só para saber, só para vocês terem condições. Eu acho que esse aqui é o último. Não. Ainda tem mais um, se vocês... Eu tenho mais esses 3 últimos slides, eu prefiro falar sobre isso aqui, a gente parar aqui nessa aula, e na outra, então, eu termino esse finalzinho e começo outro capítulo, tá bom? Só para a gente não perder, que eu quero falar um pouquinho mais no finalzinho sobre obsessões, tá? E também falar sobre o fenômeno intuitivo com mais tranquilidade para a próxima aula. Bom? Eu vou solicitar a Leida, então,
para que ela, por gentileza, faça a nossa prece final? Sim. Deus nosso Pai, Jesus nosso querido Mestre, médico das almas, aos nossos amigos da espiritualidade e também aqueles mentores espirituais que diariamente nos auxiliam no nosso processo evolutivo. Aqui estamos imensamente felizes por essa aula, por tanto ensinamento e esclarecimento, e que possamos, junto com a nossa vontade e a ajuda da espiritualidade amiga, livrarmos de atavismos, bem como também podermos seguir a nossa trajetória evolutiva junto com a nossa querida doutrina espírita, favorecendo o nosso despertar, auxiliando-nos na nossa atitude moralizadora e também sendo caridosos não só conosco, mas com aqueles que estamos em convivência mútua, íntima, e aqueles que também temos a oportunidade de auxiliarmos, seja através da prece, do nosso pensamento, da nossa palavra e das nossas atitudes. Obrigada mais uma vez, querido mestre e demais amigos da espiritualidade, pela noite de hoje, por esse querido ensinamento, e que possa envolver-nos para que esse despertar possa continuar no decorrer da semana, auxiliando-nos cada vez mais para o nosso objetivo de também querer e buscar esse conhecimento tão interior que tanto vem nos auxiliar no nosso despertar da consciência, bem como também o nosso momento do desencarne para a nossa verdadeira realidade. Obrigada mais uma vez a todos que aqui estão presentes, que possam amparar a cada lar. Imensamente agradeço aos amigos pela ajuda e pelo afago que constantemente nos favorece e que nós, às vezes, envolvidos pela atitude da matéria, desprezamos esse momento, essa oportunidade. Obrigada a todos, que Deus possa nos auxiliar, amparando os nossos lares, e que continuemos com essa vibração tão bonita e tão benfeitora na noite que se segue para o nosso descanso. Obrigada e que assim seja.